Truth is elusive, it's nowhere to be found. And the truth can never be written down, it's not in any magazine, you can see it on your TV screen. Pois é, pessoal, hoje chegou o dia. Hoje vou finalmente trazer aqui o guia do Persona 4 Golden, essa platina aqui que na minha opinião é o melhor Persona, comparado com os outros que eu joguei, pelo menos, esse daqui é meu preferido. E eu vou trazer para vocês como que eu posso platinar aqui o Persona 4 Golden da melhor forma possível, da forma mais prática possível. Primeiramente, algumas informações básicas. O Persona 4 Golden ele possui 50 troféus, sendo 49 mais o troféu de platina. Desses são 3 troféus de ouro, 6 de prata e 40 de bronze. Então, a primeira coisa que eu preciso falar sobre o Persona 4 Golden é que você vai precisar de 2 jogadas para fazer o 100% dele. Isso obrigatoriamente, porque tem 2 troféus, tanto o troféu de você pegar o Izanagi no Okami, quanto a luta secreta contra Margaret, só podem ser acessados numa segunda jogada. Então, como que eu vou dividir as jogadas? Primeira jogada, você vai fazer 100% do jogo. Como que você faz isso? Eu recomendo muito esse guia aqui do PSN Profiles. Esse guia aqui, o que, que ele faz? Ele te dá o passo a passo de tudo que você tem que fazer no jogo, de tudo que você tem que fazer em cada dia do jogo, qual social link você tem que fazer em cada dia específico, em quais dias você tem que entrar dentro da televisão para fazer as dungeons, qual dia você tem que farmar a questão da pesca, por exemplo, do peixe, quais dias você tem que falar com um determinado NPC, tem tudo aqui nesse guia. E ele é dividido por mês. Então, por exemplo, aqui a gente vai pegar o mês de abril, que é o primeiro mês do jogo. Ele põe aqui, dia 11 de abril, ele fala tudo que você tem que fazer nesse dia. Dia 12 de abril, tudo que você tem que fazer nesse dia. Aí vamos pular de mês, dezembro, que é lá pro final do jogo. Ele tem tudo que você tem que fazer no dia 1º de dezembro, 2º de dezembro, 3º de dezembro. Ele vai explicar tudo que você tem que fazer aqui nesse guia. Você tem que, por exemplo, nesse guia ele explica para você qual social link você tem que fazer em determinado dia, o que você tem que falar para esse social link, para que você consiga o máximo de coraçõezinhos, né, possíveis com aquele social link específico, qual o melhor social link para você fazer naquele dia. Então, basicamente, ele vai te dar o passo a passo de como que você vai fazer 100% do jogo. Com isso, tem 2 coisas muito específicas que são muito importantes para você aceitar, que você precisa aceitar logo no começo do jogo, que eu vou falar aqui, que é algo para você prestar atenção logo no início do jogo, que é que o jogo vai te dar a opção entre entrar no clube de futebol ou no clube de basquete e no clube de música ou no clube de arte. Você vai escolher o clube de futebol e o clube de arte, o clube de atuação, no caso, né, de teatro. Você vai escolher esses 2, porque isso vai alterar a cronologia dos dias, em quais dias aqueles determinados social links são liberados para que você possa progredir com eles. Então, você escolhendo esses 2 clubes, futebol e atuação barra teatro, você consegue seguir direitinho esse guia aqui. Olhando o guia, você já vai matar a maioria dos troféus, porém tem alguns troféus específicos que eu gostaria de falar individualmente. O primeiro troféu, a primeira coisa que vocês vão ter que se preocupar é como fazer cada uma das dungeons em um único dia dentro do jogo. Porque você tem a opção de começar uma dungeon, parar ela no meio, sair da televisão para recuperar o seu HP e o seu MP e entrar em outro dia. Só que eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você faça as dungeons em um único dia. Isso para muitas pessoas pode ser extremamente difícil. Porém, eu vou dar alguns macetes de como que vocês fazem para matar cada uma das dungeons em um único dia. A dica que eu faço, ela passa a valer a partir da segunda dungeon. A primeira dungeon você vai ter que fazer meio na raça. Ela é, na minha opinião, a dungeon mais difícil do jogo, a primeira, porque você tem muito pouco recurso, os seus status são muito baixos, então você vai ter que fazer meio que um gerenciamento de itens específico para que você consiga fazer a primeira dungeon. Fez a primeira dungeon, o resto vai tranquilo. O que eu recomendo você fazer?
Da segunda dungeon para frente, você vai subindo nos andares das dungeons até você ver que o seu HP tá baixo. A partir do momento que você chegou em um andar X da dungeon, ou antes de um andar de chefe, e você viu que o seu HP tá baixo, você sai da dungeon, você volta para a telinha inicial de dentro da televisão e você volta para a primeira dungeon, que é o castelo. No castelo, você vai entrar no primeiro andar do castelo e nesse primeiro andar você vai atacar os inimigos sempre por costa e vai matar os inimigos numa tacada só. Como você já vai estar muito mais forte, porque você vai estar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta dungeon, você vai estar muito mais forte do que os inimigos do primeiro castelo. Então, provavelmente, você vai conseguir matar eles com um hit só, batendo neles pelas costas e depois dando o all-out ataque. Com isso, você vai ter a opção de escolher uma das cartas que são meio que digamos assim, os presentes que o jogo te dá por você ter matado aquele inimigo daquela determinada forma. Você sempre vai escolher o cálice, que serve para recuperar a sua vida. Com isso você vai recuperar todo o seu HP nessa primeira sala do primeira dungeon, e assim que o seu HP estiver cheio, você sai do castelo e volta para a dungeon que você estava e continua subindo. Dessa forma você consegue concluir as dungeons todas em um dia e você vai conseguir seguir o guia do PSN Profiles da forma extremamente precisa, sem precisar ficar fazendo gambiarras, por exemplo, de fazer meia dungeon em um dia, meia dungeon no outro dia. Não. Seguindo essa técnica de farmar a carta do cálice no primeiro castelo, você consegue fazer todas as dungeons em um único dia, sem problema nenhum. Próximo troféu que eu gostaria de falar é esse troféu aqui, Hardcore Reset Fan, que é um troféu que pode dar muito trabalho para muita gente, porque ele é um troféu um tanto quanto difícil de você ter noção do que você está fazendo. Basicamente, o que esse troféu consiste? Você tem uma das personagens do jogo, que é a Reese, ela fala frases enquanto você está em combate. Essas frases, como que elas aparecem? Elas aparecem, por exemplo, quando algum do pessoal da sua equipe é envenenado, é posto para dormir, dá um ataque crítico, toma um ataque crítico. Qualquer ação que o pessoal da sua equipe fizer dentro de uma batalha, ela provavelmente vai falar uma frase. Então, você precisa ouvir 250 dessas frases. O que eu recomendo você fazer? Joga normal, sem ligar muito para isso, até a dungeon do Touro Adachi, que seria Magatsu Inaba. Chegou nessa dungeon do Adachi, você vai voltar nas dungeons anteriores e você vai equipar a arma mais fraca que você tiver. Por isso eu recomendo que você guarde a arma inicial de cada personagem. Então, a partir do momento que um personagem entra para o seu grupo, ele vai estar equipado com uma arma que é a arma mais fraca dele. Você não vende essa arma, você fica com essa arma para você, para usar nesse ponto específico. Porque você usando essa arma fraca, você não vai conseguir tirar muito dano dos inimigos das dungeons anteriores, que são inimigos mais fracos do que você, porque a dungeon do Adachi é a antepenúltima dungeon do jogo, e você vai tirar pouco dano desses inimigos mais fracos, e você vai dar oportunidade para que eles coloquem veneno, deixem seus personagens irritados, congelem seus personagens, porque cada uma dessas ações que esses inimigos fizerem contra os seus personagens vai desencadear uma fala específica da Reese. Então, você vai poder farmar isso. Logo no final do jogo, você vai conseguir fazer esse farm e você não necessariamente precisa anotar as frases, porque tem muito mais do que 250 frases, mas eu recomendo esse método. Final do jogo, Dungeon do Adachi, chegou nesse ponto, volta nas dungeons anteriores e fica lutando com os inimigos fracos das dungeons anteriores, para eles ficarem dando esses status em você, para você falar. E vai trocando também os personagens que fazem parte do seu grupo, porque, por exemplo, se você usa sempre os mesmos 3 personagens, vão ter 3 personagens que mal vão entrar em batalha, os 3 que ficam na linha de trás, e aí você coloca esses 3 que estão na linha de trás, porque com eles você vai ter 6 personagens, mais o protagonista, para você falar frases sobre eles. Então essa é uma forma de você conseguir essas 250 frases. Próximo troféu que eu gostaria de falar
é este troféu. O próximo troféu que eu gostaria de falar é esse troféu aqui da Margaret. A Margaret é o chefe secreto desse jogo. Você só pode lutar com ela na sua segunda jogada. Então, a partir desse momento, você vai ter terminado essa primeira jogada, ter feito 100% do jogo, e vai ter começado uma jogada nova no New Game+, para enfrentar a Margaret. Para você enfrentar a Margaret, você precisa chegar no final verdadeiro do jogo. Para você chegar no final verdadeiro, só seguir o guia. O guia já te explica como chegar no final verdadeiro. E você vai ter que ir no último dia do calendário, subir até a dungeon da Nanako, até o último andar da dungeon da Nanako. A Margaret vai estar lá esperando você para uma luta. Essa luta da Margaret, ela não é difícil por um único motivo. O jogo te permite você jogar no easy. Então você não precisa jogar no hard ou no normal para fazer essa luta, mas ainda assim ela não vai ser 100% tranquila. O que eu recomendo é que, como você vai ter mais tempo livre no seu calendário, porque você não vai precisar fazer os social links do pessoal que não está na sua party, de você focar principalmente nos social links da Yukiko, do TED, que é um social link automático, então isso aqui você não vai precisar se preocupar, e escolhe um outro personagem que vai ser o seu terceiro membro da equipe. Eu recomendaria o Kanji ou a Naoto. O Kanji por causa de dano físico e a Naoto por causa do dano Almighty, que é um dano que não tem um elemento específico, então ele consegue tirar. A Naoto ela tem acesso às magias com dano mais alto, tirando aí o Kiko, e ela dá o dano Almighty, que não tem um elemento específico. Então aí vai da sua escolha, se você quer a Naoto para mais dano mágico, ou se você quer o Kanji para dano físico. Aí vai da sua escolha. No resto, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição da luta contra a Margaret. Você vai usar o Kiko para dano mágico de fogo. Você vai usar o Ted para buff e debuff. Você vai buffar a sua equipe, você vai debuffar a Margaret usando o Ted. E o terceiro, a Naoto ou o Kanji, você vai usar para dar dano também. No caso, ou mais dano mágico ou dano físico. Por fim, eu gostaria de falar sobre esse último troféu aqui, a New Quiz King, que você vai fazer ele no menu principal depois que você zerar o jogo, que basicamente você vai ter que ganhar 3 jogos de perguntas e respostas. Esse troféu aqui eu vou deixar na descrição um vídeo com todas as perguntas e todas as respostas das 3 fases desse troféu. Qualquer dúvida, olha nesse vídeo. Apareceu na tela uma pergunta que você não sabe responder, olha nesse vídeo que vai estar lá. Esse troféu é bem tranquilo, é só seguir o que está no vídeo que eu deixei aqui na descrição, que você vai concluí-lo com facilidade. Basicamente é isso. Segue esse guia aqui do PSN Profiles. Esse guia é muito completo, eu não posso deixar de recomendar esse guia. Esse guia vai fazer você concluir o Persona 4 numa velocidade grande e numa facilidade grande. O que não está no guia, eu expliquei aqui, que no caso é como fazer as dungeons no único dia, a luta da Margaret e o troféu do quiz. E é isso, Persona 4 é assim que você faz para platinar. Espero que esse guia tenha ajudado você que queira platinar o Persona 4. E aí, você já platinou o Persona 4, você tem vontade de platinar o Persona 4, você conhece alguém que platinou o Persona 4. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, deixa o comentário, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Boa sorte na sua jornada para a platina do Persona 4 e até mais!